E eu sei que algumas pessoas assustam, né? Falam, como assim, Fernando? Você está querendo dizer que os animais falam? Sim, eles se comunicam, sim, né? E nós temos a capacidade dessa comunicação intuitiva, telepática, né? Todo mundo pode, né, ativar isso, né, em si. Eu fiz a minha formação em Theta Healing, que é o DNA básico, e aí, quando eu fiz a minha formação, ninguém, gente, ninguém sabia nada, né, de nada disso, né? Ninguém ouvia falar de Theta Healing, ninguém ouvia falar de comunicação intuitiva, né? A gente não achava curso sobre isso, a gente não sabia nada, né? De nada, nada, nada. E ali, quando eu fiz a formação e comecei, né, a treinar nas pessoas, comecei a atender amigos, comecei a atender os tutores lá dos meus bichinhos, né? Eu comecei a ficar encucada com aquele negócio. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu tenho que aprender a fazer isso com bicho. E aí eu comecei a buscar por cursos e não achava, gente, eu não achava nenhum curso, eu acho até que existia já, né? Mas eu não encontrei, com certeza deve ter tido um propósito para isso. Eu não encontrei e eu comecei a treinar por minha conta, né? Eu comecei a transferir tudo que eu aprendia para pessoas, eu comecei a transferir para os animais. Né? Então, dentro do meu consultório mesmo, eu comecei a fazer as leituras intuitivas nos animais, né, sem falar muita coisa para ninguém. E ali na comunicação com os animais, eu fui descobrindo um monte de coisas, inclusive como ajudá-los, né? Dentro ali de um tratamento, se era o momento certo de fazer aquela cirurgia, se eu podia esperar mais um pouco, se eu podia fazer uma outra tentativa, um outro tratamento, né? No pós-cirúrgico, eu comecei a fazer energizações daqueles animais, a comunicação, o próprio Theta Healing com aqueles animais, e comecei a fazer um comparativo. Eu comecei a perceber que aqueles animais que eu fazia a comunicação, que eu aplicava aquelas ferramentas ali quânticas de curas, de alinhamento energético, aqueles animais, eles respondiam assim muito melhor, né? Eles melhoravam muito mais rápido, né? Eles saíam muitas vezes de uma cirurgia com muito menos dor, muito menos desgaste, né? E ali também eu fui percebendo que os tratamentos, eles não prolongavam tanto, quando eu associava as terapias energéticas, né, quando eu associava a comunicação intuitiva. E foi assim, né, eu comecei a treinar, o meu consultório foi o meu grande laboratório, né, e devagarzinho eu fui apresentando isso para as pessoas, né? Então, aqueles tutores que me procuravam, que chegavam lá para uma consulta com o bichinho lá, o gatinho, o cachorro, o coelhinho, né? Naquele bate-papo ali com os tutores, eu fui falando, né? Eu falava alguma coisa, eu brinco assim, né? O pessoal acha que eu sou meio doida, mas é mais ou menos isso, viu, gente? Eu estava lá, né, conversando com o tutor, de repente chegava lá uma informação para mim, né? Uma frase, ou é como se eu escutasse alguma coisa, né? Tipo assim, pergunta para ela se ela está com dificuldade para engravidar, por exemplo, né? A tutora. E ali eu falava assim, claro que eu não perguntava assim, né, gente? Tum, né? Eu ia preparando ali a conversa para chegar naquele ponto que tinha chegado para mim intuitivamente ou através da comunicação com aquele bichinho, aquela informação que era para ser trabalhada também com o tutor, né? Então ali eu perguntava para o tutor, né? Como é que tá a sua vida? Você só tem esse bichinho? Você tem filho também? Né? E a pessoa ia falando, não, eu só tenho esse bichinho, eu não tenho filhos. E ali, na conversa,
eu perguntava, você tem alguma dificuldade para engravidar? Você tem muita vontade de engravidar e não está conseguindo? E eu explicava também por que eu estava perguntando aquilo. Porque aquilo poderia influenciar a saúde do animalzinho, entende? E ali a pessoa falava, eu realmente estou com dificuldade para engravidar, eu não estou conseguindo engravidar, eu já fiz tratamento, mas eu não consigo engravidar, o meu sonho é ser mãe, né? E ali eu já começava a pegar umas informações que iam explicar aquele contexto, né? E eu fui, gente, por anos ali, 2, 3 anos, armazenando essas informações, né? Foi um estudo intensivo que eu fui fazendo na prática, né, vivencial, junto aí com os animais que entravam no meu consultório, os animais, depois teve uma fase que eu atendi em domicílio também. Eu fui pegando todas aquelas informações e fui realmente montando, né, um grande laboratório que hoje é o que me dá essa base, essa estrutura para ensinar a comunicação, para falar, né, sobre a comunicação de um lugar muito confortável para mim, né? Muito confortável. E eu sei que algumas pessoas assustam, né? Falam, como assim, Fernando? Você está querendo dizer que os animais falam? Sim, eles se comunicam, sim, né? E nós temos a capacidade dessa comunicação intuitiva, telepática, né? Todo mundo pode, né, ativar isso, né, em si. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, algumas pessoas, né, conseguem fazer isso com mais naturalidade, é assim mesmo, mas todo mundo é capaz, né? Algumas pessoas estão dispostas a olhar para isso, a assumir isso, né? E outras não. Então, é muito lindo, gente, porque hoje, né, que eu já tenho aí, passaram por mim mais de 500 pessoas aprendendo a comunicação intuitiva, é muito gostoso porque já existe uma tribo, né, já existe uma família, e a gente pode falar abertamente sobre isso, né? Algumas pessoas têm a facilidade, né, dessa comunicação por imagens, né, dentro ali da tela mental, gente. Acontecem vários processos que possibilitam que aconteça essa comunicação, né? Porque nós não temos só os 5 sentidos, né? De visão, paladar, olfato, audição, tato. Nós temos também outras capacidades. Nós não somos só um corpo físico. Nós temos os nossos chakras, nós temos a nossa capacidade de comunicar telepaticamente, né? Nós temos essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo, e não importa a distância, né? Exatamente, é a medicina do futuro. E aí que algumas pessoas, né, como eu, por exemplo, tem muita facilidade com essa comunicação, agregando aí, né, tanto a clarividência, a clareaudiência, a intuição, a empatia, né, o que é isso, gente? Né? A gente, quando a gente fala assim, eu estou escutando o animal falando comigo, não é que ele está falando, né, a voz, ou latindo, e você está escutando outra coisa. Tudo acontece aqui dentro, ó, tá? Dentro da nossa cabecinha. Existe aqui dentro um lugar misterioso, né? A gente não consegue explicar tudo com da mesma forma, né, que a gente explica como funciona a visão, como funciona o olfato, mas todo mundo já sabe que existe, né, essa comunicação. Então, a gente escuta o animal falando, né, a voz do animal, internamente, tá? Então, é como se a gente escutasse uma voz interna, né, nos falando alguma coisa, uma frase, uma palavra, entendeu? Exatamente, é como se fosse um decodificador, né, mental ali, um tradutor automático, simultâneo,
tá? E aí que a gente, como nós somos seres muito criativos, né? A criatividade é a nossa ferramenta aí mais maravilhosa, mais sofisticada, né? O nosso cérebro, ele vai traduzindo isso de diversas maneiras, né? Então, algumas pessoas começam a ver, por exemplo, um verdadeiro filminho passando, né, na sua tela mental. Então, fecha os olhos e começa a visualizar ali uma metáfora, né? Começa a visualizar alguma coisa que vai representar ali aquele cenário, né? Do que aquele animal está querendo dizer. E eles dizem muito sobre a vida dos seus tutores, gente. Muito. No início, eu ficava tentando, né, separar as coisas. Eu ficava assim, meu Deus, eu não quero saber da vida do tutor, eu quero saber, né, da sua vida, bichinho. Né? Eu quero saber o que acontece com você. E aí, de repente, começava a chegar informação da vida do tutor, né? Ah, mas o meu tutor está muito triste, mas o meu tutor precisa olhar para uma ferida de uma perda que ele teve muito, muito significativa na vida dele, né? Ah, mas o meu tutor, ele precisa parar porque ele está no automático, a vida dele está sem sentido, ele está adoecendo, ele está em depressão, entende? Então, eu ficava assim, não, mas eu não quero saber disso, né? Eu quero saber de você, bichinho. Eu quero saber o que eu posso fazer para te ajudar. Eu quero saber como que eu vou fazer com que você se sinta melhor, como que você pode ficar mais saudável, como que você pode se curar aí dessa doença, né? Sair desse comportamento de ansiedade, de agressividade, né? E eles se teimavam em continuar falando sobre a sua família humana, né? Não só do tutor, mas de todo aquele contexto ali onde ele vivia. E aí eu comecei a entender que não dava para a gente separar. Não dá para separar, gente. Não dá. E aí eu fui entendendo várias coisas, gente, várias coisas. E uma delas é que o animal nunca erra de endereço. Então, você tem o bichinho que você precisa dentro de cada ciclo da sua vida, dentro de cada fase da sua vida, que vai junto com você ali, né, vivenciar, ele vai te estimular naquilo que você precisa para você amadurecer, para você crescer, para você despertar para alguma coisa, ou mesmo cuidar de feridas que você nem sabe que existe, que está no seu subconsciente, que está aí escondidinho. Mas é muito lindo a gente ver cada coisa tão profunda, gente, tão profunda. Tem coisas que o animal traz, né? Alguma doença, algum comportamento aí diferente, que não responde a tratamentos tradicionais, né? Que os tutores ficam de cabelo em pé, que eu sei que fica. Né? Fernanda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. O meu bichinho tá ficando doido, tá me deixando doida, tá adoecendo direto. Enfim, quando a gente vai fazer a comunicação intuitiva, gente, às vezes aquele animal mostra uma cena, né, de quando o tutor estava nascendo, de quando o tutor estava ainda no útero da mãe. Olha isso, gente. Olha isso, né? Quanta profundidade, como tudo está conectado. Como que a gente pode duvidar disso? Né? E as coisas se encaixam tão lindamente, né? As coisas elas nos surpreendem, né? Porque o animal é como se eles conseguisse é como se ele conseguisse um atalho, né, para chegar nas nossas feridas mais profundas. É como se ele conseguisse um atalho para chegar naqueles pontos cegos, né, do nosso sistema familiar.
das exclusões dos nossos sistemas familiares, né? Quando eu falo exclusão, gente, é aquele aborto que ninguém fala sobre ele, é aquela morte, né, acidental que todo mundo se cala para ninguém sentir aquela dor, para ninguém tocar naquela ferida, é aquele parente alcoólatra que tem problema psiquiátrico, né, é aquela pessoa do sistema lá atrás, dos nossos ancestrais, dos seus ancestrais, onde o sistema familiar fez questão de esquecer, né? Não por maldade, não por ruindade, né? É porque existe ali uma dor no sistema, né? Existe ali uma questão que precisa ser cuidada. E não é todo mundo que está disposto a entrar nesse lugar, a olhar para isso tudo. E os animais, eles fazem isso com muita maestria, porque eles têm uma capacidade de amar, né? Eles têm uma capacidade de acolher, de compaixão, de lealdade, né? Que nossa espécie humana, porque nós também somos animais humanos, a nossa espécie, ela foi se perdendo nisso aí. Ela foi perdendo isso aí, né? E aí que a gente entrou nessa era do ter, né? Do automático, do estar fazendo o tempo todo, fazer. A gente foi perdendo essa capacidade de estar presente. A gente foi perdendo a nossa capacidade de se conectar com a natureza, de se conectar com o todo. A gente foi perdendo as nossas habilidades intuitivas, não é mesmo? Vocês concordam comigo? E aí que os animais, como estão muito no presente, né? Eles têm essa habilidade de estar presente, porque eles não têm, gente, essa mente complexa que nós temos, de ficar pensando no passado, de ficar pensando no futuro, de ficar com ansiedade, né? De ficar no julgamento, de acessar tanta memória de ancestralidade, tanta memória de subconsciente, trauma da infância. Trauma da infância, então, é o que mais tem, gente. Os animais se conectam muito com a criança, seja aquela criança do sistema familiar, criança mesmo, seja a sua criança interior. Então, é muito comum a gente ter que voltar lá atrás, né, na historinha daquele tutor, olhar lá para aquelas feridas, né, com papai e mamãe, né, que se sentiu abandonado, que se sentiu excluído, que se sentiu julgado. É muito comum a gente ter que ressignificar tudo isso, ressignificar essa história que ficou ali sendo interpretada de uma forma imatura, né? Porque quando somos crianças, a gente não tem essa maturidade emocional, até como adulto a gente tem essa dificuldade, né? Quem dirá quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade. E isso fica armazenado no nosso subconsciente. Aí a gente cresce, né? A gente, né, fica adulto, né? E a gente começa, então, a projetar na nossa vida, né, questões que ficaram mal resolvidas lá atrás, né? E aí a gente vai lá, adota um bichinho, compra um bichinho, e o que que acontece? O bichinho, gente, quando ele entra no sistema familiar humano, é como se fosse um quebra-cabeça que está faltando uma peça, né? Eu falo que o bichinho vê aquela peça faltando ali, né? E ele fala: opa, eu vou encaixar ali, né? Para compensar o que precisa ser trabalhado aqui nesse sistema familiar. E aí o bichinho vai lá e tuf, encaixa naquele ponto cego, naquela falha, naquela falta que tem ali, e começa, então, o que a gente chama de espelhamento, né? Que é o bichinho começar a pegar para ele as questões humanas,
seja daquela pessoa, seja daquele sistema familiar, de algum ancestral ali próximo, né? Então, é muito comum, por exemplo, eu atender animais que estão apresentando a mesma doença do tutor. Igualzinho, tutor tem hérnia de disco, cachorro tem hérnia de disco, né? O tutor tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o gato tem TOC, né? É muito comum também aquele animal entrar na exclusão daquele sistema familiar, por exemplo, né? Onde está ali o excluído, e começar a trazer questões de ancestralidade daquele sistema familiar. E aí você vai ver, o animal está lá apresentando cálculo renal. Você vai ver, a mãe da tutora tem cálculo renal. O pai do tutor tem histórico de cálculo renal. Aquele sistema tem um histórico daquela doença que o animal está manifestando. E aí, você pode perguntar assim, mas e aí, Fernanda, o que a gente faz com isso? Primeiro, gente, só da gente ter consciência disso, a gente já está fazendo muita coisa, né? Porque a gente só pode cuidar e tratar daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente aceita, né? Então, com a comunicação intuitiva, com as constelações, né, outras técnicas aí, o Theta Healing, o Reiki, registros akáshicos, né, tantas outras técnicas que estão chegando aí, os florais, a acupuntura, tanta coisa maravilhosa que está chegando para nós, né, que está aí disponível para nós. Quando a gente recorre a essas técnicas, né, a essas ferramentas, e eu prefiro chamar de medicinas, a gente vê que aquela doença é só um sinalizador de algo que já estava doente há muito tempo, de um sistema que já estava adoecido há muito tempo, de raízes, porque, gente, é uma questão de tempo para as coisas se revelarem. É uma questão de tempo. Você pode ver uma planta que está ali bonitinha, e às vezes a raiz dela já está doente. Vai demorar um tempo para aquela plantinha começar a manifestar aquilo nas suas folhas, né? Mas é uma questão de tempo. E aí, não adianta você tratar só da folha se você não for lá na raiz. Porque você vai tratar, mas você não está indo na causa, no que está gerando aquele problema, na raiz daquele problema. Por isso que essas terapias, por isso que essa comunicação é tão importante, porque a gente vai tratar das causas, das raízes. A gente vai tratar não só daquele animal, daquela doença, daquele comportamento, mas a gente vai tratar daquele sistema. Tanto o sistema familiar do animal, quanto o sistema familiar humano que aquele animal está inserido. E isso é uma medicina da alma. E tudo isso vai refletir na saúde física, no corpo daquele animal. E também das pessoas que convivem com aqueles animais, com aquele animal.